Bem-vindos ao Hightech Cast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hightech Cast, o podcast que reúne tecnologia, inovação, empreendedorismo e as profissões do futuro. Uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Hoje vamos falar sobre um tema que é o futuro já começou. Como esse futuro já está em nosso cotidiano? Eu estou aqui com o Roberto Fonseca, meu colega lá do Correio Brasiliense, o Ronan Damasco, que é da Microsoft, e o meu colega que é o Augusto, que também é muito inteirado nessa parte de legislação e tecnologia. Então vamos lá, gente. Roberto, você que acompanha o termômetro do cotidiano, do dia a dia ali, na prática, o que você acha que significa esse futuro que já começou e a gente já está envolvido aí sem perceber? Sim, Patrícia. Boa tarde a todos. Patrícia, Augusto, Ronan, é um prazer estar aqui conversando com você, bater papo sobre esse tema que hoje já está presente no nosso dia a dia em todos os momentos, da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Sempre tem algo voltado à tecnologia ao nosso lado. Como o tema do podcast é o futuro já começou? Claro, o futuro já começou. Tem uma frase muito famosa do William Gibson, que é: o futuro já começou, ele só não está distribuindo uniformemente. O que isso significa? Hoje, a sociedade que a gente está vivendo, se a gente comparar com 30 anos atrás, muitos dos atos cotidianos do nosso dia a dia já soa como mágica. Imagine você no final dos anos 90 poder imaginar que você ia ser guiado pelo telefone, o seu computador ia executar tarefas diariamente para você passa a ganhar tempo livre em várias atividades do seu dia a dia. Vamos fazer uma breve comparação com os anos 90. Era muito comum você ir na fila do banco. Você ficava horas na fila do banco. Hoje, se você precisar de uma fila, aquele tempo você pode gastá-lo de outras formas. Acessando, lendo notícia, inteirando, vendo uma postagem em redes sociais. Ou seja, o tempo ganhou atividades para eles durante o dia a dia. E como eu vejo isso na minha profissão? Hoje a informação está espalhada. Só para você ter uma ideia do tamanho, do tanto que a informação está espalhada. O Gay Talese, quando escreveu um dos livros sobre o New York Times, ele cita que nos anos 1800, uma edição do New York Times tinha toda a informação que você ia ler em quase toda a sua vida. Se você lesse uma edição do New York Times, era o que o cidadão médio na época tinha de acesso a vida inteira. Hoje, o excesso de informação que está por aí, hoje você consegue se inteirar rapidamente sobre o assunto que você quer. Um clique está na palma da sua mão. E é isso que a gente vai discutir, como isso está mudando o nosso dia a dia. Isso, e eu quero saber isso mesmo. Ronan, vamos lá. Você que é especialista de grandes inovações em computação quântica, né, que é um assunto também que acho que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Fala como computação quântica. Primeiro eu quero que você apresente um pouquinho sobre você, quem você é, o que é que você faz. A gente quer conhecer essa sua prática e saber o que significa isso também, essa computação quântica no nosso dia a dia. Tá bom. Eu sou o Ronan Damasco, sou aqui de Brasília também. Não nasci aqui, mas me considero candango. Sou formado aqui na UNB, engenheiro, e depois fiz mestrado fora na Universidade de Liverpool, na área de segurança da informação. Sou diretor nacional de tecnologia da Microsoft. Estou na Microsoft, vai fazer 33 anos. Esse ano sou mais antigo aqui no Brasil. Bom tempo. Então vi muita transformação, né? Bom, para falar de computação quântica, eu acho que é importante a gente tentar simplificar ou desmistificar o assunto, né? Porque essa palavra quântica, ela tem um poder, vamos dizer assim, que quando ela é colocada em qualquer frase, parece que a gente está falando de alguma coisa muito complicada. Do futuro, né? Futuro muito biologia distante. Quântica, dieta quântica. E realmente a mecânica quântica é realmente muito complicada. Eu vou contar um incidente engraçado que aconteceu aqui, mas vale a pena. Em 2019, eu estava na FutureCon, aquele evento,
ia ter um painel de computação quântica e eu sou engenheiro, então falo sobre computação quântica. Só que no painel tinha um professor da USP que estava trabalhando no CERN, aquele laboratório na Suíça, que tem um acelerador de partículas. Quando eu vi o nome dele no painel, eu falei, nossa, não tem como eu conversar com um físico, né? Eu sou engenheiro e tal. E aí eu procurei ele e falou, professor, olha, eu queria até assim, entender como é que vai ser essa conversa, porque eu não entendo de mecânica quântica, eu sou engenheiro. Ele, não se preocupa não, eu também não entendo nada. Se tiver 10 pessoas no mundo que te falar que entendem, a metade não está falando a verdade. Então, realmente a palavra quântico traz essa imagem de coisa muito complicada, mas não é, né? Por quê? Porque a computação que a gente usa hoje já é muito complexa, é muito sofisticada, né? Então, o ser humano, ele usou computação desde o ábaco lá, em pedra, em madeira. Os primeiros computadores que fizeram o censo eram mecânicos, né? Com manivela. E a computação eletrônica que a gente usa hoje, o celular, ela não tem 100 anos, né? Então, é uma coisa recente em termos de história. Então, a mudança para a computação quântica vai ser mais uma mudança. E aí, pegando carona aqui no que o Roberto falou, né? Se a gente retroceder em 1945 e alguém falasse que existia um aparelho que você ia carregar no bolso, né? E que a gente ia pegar tudo que está no mundo e transformar em zeros e uns, né? Que é o mundo digital que a gente vive hoje, ia parecer alguma coisa impossível. Coisa, né? Do outro mundo. Só que naquela época eu usei essa data porque foi quando foi feito o primeiro computador, né? O ENIAC, que é o bisavô aí dos computadores, que pesava toneladas e tinha mais de 140 metros quadrados, né? E que hoje não dá nem para comparar com a calculadora, com o celular nem pensar, né? Então, nós estamos nesse momento hoje, que falar de computação quântica parece que está assustando a maioria das pessoas, mas é uma coisa que já está aí, né? A gente tem computadores quânticos em laboratórios experimentais e é questão de tempo só isso chegar no nosso dia a dia, né? E de que forma que essa velocidade aí de tecnologia, ela vai chegar no nosso cotidiano, ou já está? Então, um dos fatores que está acelerando é a própria inteligência artificial, né? Porque hoje a inteligência artificial está sendo aplicada em todas as áreas do conhecimento, né? Então, se você pegar na medicina, o pessoal fez experimentos lá com um eletrocardiograma, aquele exame simples, que o médico é treinado para detectar ali algumas combinações das curvas, e a IA, ela encontrou padrões que os médicos não conheciam. Então, os médicos não conseguiram ver aquele relacionamento. Então, em todas as áreas, na astrofísica, o pessoal dá dados lá de buraco negro, a IA descobre coisa. Então, a IA está apoiando o desenvolvimento da computação quântica. Então, a Microsoft lançou, nesse ano, a versão nova do nosso processador quântico lá, que se chama Majorana. Né? Então, esse computador teve um avanço extraordinário que só foi possível graças à IA. Então, com o uso de IA, auxiliando o ser humano nos projetos, as coisas estão acelerando muito. Então, a gente está estimando que hoje a computação quântica está restrita a laboratórios, a pesquisadores, mas que ela vai estar comercial, sendo usada por nós aqui como a computação em nuvem daqui a 3 anos. Olha, né? É uma estimativa bastante realista em função desse último chip, desse processador que eu comentei anteriormente. Né? E aí eu queria dar um dado para vocês entenderem que muitas vezes eu falo, eu só vou parar profissionalmente quando eu vir essas coisas. A computação quântica, ela se propõe a resolver um problema que levaria 1 bilhão de anos para ser resolvido na computação atual que a gente tem em 100 segundos. 100 segundos. Isso é matematicamente, uma ciência da matemática que chama complexidade de problemas, né? Então, você imaginar que o universo, se estima que o universo tenha 13,8 bilhões de anos, a gente poderia fazer cálculos que remontam lá desde o Big Bang, lá, da criação do universo até hoje, em horas. Em horas. Então, a gente nem consegue imaginar o que vem por aí, né, no futuro. Né? E isso é uma coisa assim, que você acha que fica um pouco assustador? Ou a gente consegue conciliar isso com
conhecimento no futuro, assim. A gente fala isso de futuro, né? Aham. E quando você fala uma coisa dessa, todo mundo entra em pânico. Eu não sei, né? Porque eu penso sempre do lado positivo. Então, por exemplo, um dos primeiros experimentos que a gente fez foi uma parceria com um laboratório do Departamento de Energia dos Estados Unidos para criar um elemento químico para uma bateria mais eficiente. Se isso fosse feito no método tradicional, levaria várias vidas, né, de pesquisadores, né? Então pra você ter uma ideia, foram testados 35 milhões de candidatos para esse polímero lá, para essa bateria. Isso foi feito em meses, né? Então, assim, por causa do uso da computação quântica. Então, eu sou otimista, né? Porque, como o Roberto falou aqui, todo esse avanço que a gente tem hoje de ter um computador no bolso, que é mais poderoso do que o que levou o homem à Lua, né? Hoje, talvez você lembre que a gente viajava, levava uma máquina fotográfica, um GPS no carro. Hoje todo mundo vai com o celular, né? Então a gente tem um computador, uma máquina fotográfica, um GPS, um monte de sensores ali, acelerômetro. Ninguém ia imaginar isso. E até diversão também, né? Sim. Então, eu sou mais da linha otimista, né? Porque, da mesma maneira como é difícil imaginar, eu sou um dos pioneiros da internet aqui no Brasil. Ninguém imaginava que a internet ia ser isso, né? Olhando lá para trás, você viu os primeiros artigos que eu escrevi sobre a internet lá atrás, né? Ninguém nunca imaginou que ia virar isso. Fazendo um parêntese em relação à computação quântica, várias profissões ainda vão ser criadas. Sim. E outras vão precisar de uma atualização para lidar com uma capacidade de processamento tão grande assim, não é isso? Mas eu acho que isso daí é um processo, assim, o que eu vejo, na minha visão, é que o mundo virtual é só uma representação do mundo real, né? O pessoal, o Augusto, que é da área de cibersegurança, fala, os desafios da área criptografia, de segurança cibernética. Sim, mas em tese eu não vou morrer no mundo virtual. E na rua, sim, né? Eu saio na rua, estou correndo risco aqui de ser assaltado, sofrer uma violência. Então, o mundo virtual, ele é uma amplificação dos problemas que a gente tem no mundo real, né? Então, o que você está falando de mudanças rápidas, eu só vejo que o que é tecnologia, né? Eu, quando comecei minha vida adolescente, tudo tinha telefone discado, né? Tinha algumas coisas que não existem mais. Se você mostrar hoje uma fita cassete, né, para um adolescente, ele nem sabe o que é, né? Um LP, uma fita cassete. Eu acho que a gente pode comparar isso com a roda, vamos dizer. Imagina a pessoa vendo uma roda naquele tempo. Que? Uma coisa que gira? Então, tem uma informação sobre um primeiro computador quântico, teoricamente, que foi vendido comercialmente ano passado. Está na Novo Nordisk, que é um consórcio da Microsoft com a empresa Atom. Tem vários, né? Existem computadores quânticos com uma tecnologia de annealing, já com 5.000 bits quânticos, mas com um bit quântico mesmo, que a gente considera que seria o universal, está na Novo Nordisk, que é aquele consórcio que faz as canetinhas de emagrecimento, né? Inclusive, assim, empresas no Brasil, acho que eu posso estar aqui sem risco, porque é até um orgulho. O Hospital Einstein tem um time de computação quântica para fazer fármacos e está sempre antenado, em contato aplicação prática. O Banco Itaú também tem um time de computação quântica. Não é só experimental, já não. Existem coisas. O que a gente fala em âmbito comercial é que está disponível para todo mundo. Porque, por exemplo, esse computador da Novo Nordisk é deles. Eles estão, obviamente, cedendo parte lá do processamento para outras empresas. Mas se você quiser, ele vai dizer, não tenho capacidade para te vender ou te emprestar. Mas a gente estima que daqui a 2, 3 anos vai ser igual na nuvem, né? Sim. Você vai ali e está usando um serviço de computação quântica em algum lugar, né? Augusto, e você, com a sua neurotecnologia, foi a sua tese lá na UNB, né? Que Isso. complementa aí um pouco do que a gente está falando aqui, Exatamente. né? E a gente também não é muito comum a gente ouvir falar sobre neurotecnologia. Exatamente. Né? Eu formei na UNB também em Física e Direito, Física Quântica, fiz um pouco, bastante difícil. Nossa, tem que tomar cuidado com o que fala com o Augusto daqui para frente. Não.
E formei em Física e Direito, agora eu faço pós-graduação em Políticas Públicas de Cibersegurança e IA. O meu TCC na parte de Direito foi sobre Neurodireito e Transhumanismo. Então, fiz uma análise jurídica e sociológica das neurotecnologias. Isso foi em 2021. Lá já tinha muita coisa avançada, como tinha neurotecnologias, chips, tanto implantado no cérebro, quanto de uso como capacete, e isso vem cada vez avançando mais, principalmente por causa da inteligência artificial. A Neuralink, por exemplo, que é uma das empresas do Elon Musk, já utiliza, tem diversas neurotecnologias avançadas para decodificar o que você pensa em voz. Então, para pessoas que têm problema de voz, não fala, ela pensa e a voz sai lá no computador. Tem também o caso o nosso neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, que tem um instituto de neurociência em Natal. Ele participou do projeto Walk Again. Em 2014, o primeiro chute da bola foi um paraplégico utilizando um exoesqueleto, uma neurotecnologia. Então, isso vem avançando bastante, tem pontos positivos, mas também tem uns pontos negativos, preocupação com privacidade mental. Isso eu discuti bastante no meu TCC, porque há esses riscos. Sim. Eu penso que os neurodados, especificamente, são os mais sensíveis. Tanto que já há legislação surgindo, já há em alguns. Estados Unidos tem já lei de proteção a neurodados, se não me engano, no Chile aqui, e nós estamos começando. Estamos começando a projetos de lei. No Rio Grande do Sul já teve uma emenda à Constituição lá, aprovada, do Estado, para a proteção da integridade mental. Então já é o que está no radar legislativo político. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para essa parte que é o nosso dia a dia, né? Que a gente fala assim, que essas profissões do futuro, você tocou num ponto e o Roberto também, que quando a gente tem esse avanço tecnológico e essa aceleração gigantesca, né? E isso vai otimizar bastante muitas tarefas, vão deixar algumas obsoletas e vão criar oportunidades de mercado também, né? Então, assim, o nosso público aqui da Hi-Tech Cast, ele é um público que é um jovem que acho que ele já nasce com chip, né? Que eu já brinco, porque, assim, tem muita criança hoje que eu vejo, meus sobrinhos, que tem 6 meses, tá lá na telinha, lá, faz melhor que qualquer pessoa. Então, assim... O celular já funciona como chip, né? Já tem uma tela e tem toda uma história interativa, que a pessoa é intuitiva, ela já vai entrando, já vai conectando. Então, eu queria que vocês... Aí vocês podem escolher quem vai falar sobre o quê. Falasse sobre isso. Assim, o Roberto, eu acho que ele tem muito essa vantagem no jornalismo. Sim. Eu sou da época que a gente fazia apuração na caneta ali, fazendo aquelas letras garranchos, para depois tentar entender o que você estava gravando e fazendo a gravação. Hoje em dia, o texto do jornalista, ele até está meio quase que obsoleto, assim, na mão, né? É importante fazer um parênteses aí. É isso. É exatamente, eu gosto Patrícia. De falar sobre isso para a gente entender. Aproveitar também, me apresentar também. Eu fui um pouquinho mais rápido, já entrei logo nas respostas. Eu sou Roberto Fonseca, trabalho no Correio Brasiliense, sou coordenador de produção do site, das notícias que vão em tempo real. Também apresento programas na TV Brasília, o CB Poder, participo de vez em quando de uns rios aí no Instagram do Correio. Ou seja, a tecnologia está presente no meu dia a dia. E te digo, nos últimos 5 anos, vamos fazer um corte desde que a IA generativa passou a fazer parte do nosso dia a dia, lá em novembro de 2022. A inteligência artificial sempre existiu, estava sempre presente. Transações bancárias que a gente fazia, análise de empréstimo, de score, de rating, essas coisas sempre esteve presente a inteligência artificial. Só que em novembro de 2022, com o ChatGPT, ela passou a estar presente no nosso dia a dia. Eu te digo, várias profissões foram impactadas pela inteligência artificial.
mas eu acredito que o jornalismo talvez seja a principal, a que mais passou a tê-la como aliada e, ao mesmo tempo, como desafio. Explico. Hoje ela está muito presente, a IA. Ela consegue automatizar processos, relatórios, análises de documentos. Você consegue analisar um documento hoje rapidamente em busca de uma informação em 15 segundos, 10 O segundos. CEDOC não existe mais, O né? CEDOC existe ainda, mas para eu achar um material hoje é muito mais rápido. Mais rápido. Entendeu? Não, eu tô falando do CEDOC daquela época, né? Que a gente ia lá, fazia um requerimento, entregava um papel, ficava 3 dias esperando a pesquisa. Hoje ela vem em segundos. Quando a Patrícia fala CEDOC, é o Centro de Documentação, é onde está guardado todo o histórico, por exemplo, do Correio Brasiliense. É isso. Então, hoje, rapidamente, eu consigo achar um material com uma busca. Que boa parte desse material já está presente na internet, principalmente o conteúdo publicado no site. É muito mais rápido. Hoje um CEDOC virtual, vamos dizer. E eu consigo também ir atrás, com ferramentas, eu consigo achar mais rapidamente uma matéria, uma foto importante, uma memória. Quando a gente fala em memória, é importante deixar isso claro. Por exemplo, o Correio circula desde o primeiro dia da inauguração de Brasília. Ele foi fundado junto com Brasília, ou seja, ele tem uma memória de toda a capital. Então, com a inteligência artificial, ela me acelerou processos. Quando você fala em textos, eu acho que esse vai ser o grande diferencial do jornalismo. Do jornalista, eu também concordo. A inteligência artificial hoje, ela pasteurizou o conteúdo. Ele ficou muito parecido. Então, tarefas que um jornalista levava muito tempo para fazer, exemplo, resultado de um jogo de futebol, resultado da bolsa no dia, pequena previsão do tempo. Isso automaticamente a IA já pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, liberou o jornalista para conseguir fazer outro tipo de apuração. Analisar mais dados, trazer análises mais aprofundadas e, com isso, inclusive, melhorar o seu texto, fazer algo mais autoral. Eu acho que essa é a grande mudança que a inteligência artificial vai fazer no jornalismo. O confronto entre o que é genérico, que todo mundo tem, e o que é um conteúdo de qualidade, que você vê a apuração. Eu acho que é aí que está o grande diferencial de hoje, do jornalista do futuro. E você acha que as faculdades e as plataformas de ensino, eles estão preparados para ensinar esse... Porque eu vou te falar pelos meus sobrinhos. Vamos lá de novo. Eu tenho uma galera de 6 meses, 12 anos e 14 anos. Eu acho que o meu sobrinho Arthur, ele vive o dia inteiro nesse negócio de videogame, de não sei o que e tal. Não tem mais, né? Essa história de viver o mundo virtual, que é muito interessante. Mas ele acho que ele nunca escreveu uma lição, a não ser quando ele era criança. Você já tentou hoje em dia? Você ainda escreve? Eu escrevo. Eu de vez em quando tento, é muito complicado. Eu escrevo. A mão. Tudo meu eu escrevo, eu adoro. Ficou mais feio. Não, o cérebro não acompanha a velocidade, a mão é muito devagar, né? Você fica pensando rápido. Não, mas veja, a gente tem uma nova forma de escrever também, que você escreve tópicos, né? Você não escreve mais um texto totalmente à mão. Eu não consigo mais. Eu escrevo um pouco ali, as ideias, boto no computador, faço lá e depois eu faço o texto. Depois que eu faço meu texto, eu coloco a IA para revisar. Então, eu gosto de ter o meu estilo de escrita e tudo mais. Eu acho que o Roberto também é dessa linha. Sim, por exemplo, eu uso bastante a inteligência artificial no meu dia a dia, tá? Ela está presente, seja para a produção de um texto rápido, que para isso que eu estou te falando, esses assuntos que podem ser feitos, ou, por exemplo, os textos mais autorais onde a IA entra? Numa revisão gramatical. Ela faz muito bem, assim, ela consegue, inclusive, apontar contradições no seu texto que você lê uma vez, 2 vezes, você não consegue perceber e ela te mostra isso. Eu acredito que esse é o lado positivo, o grande lado que a inteligência artificial traz para a gente. Mas se a gente pensar como ela de forma genérica, aí a gente vai virar algo sem conteúdo. E esse que é o desafio. Né? Pasteurizado. Quando você perguntou, as instituições de ensino hoje estão preparadas para isso?
Eu acho que esse é o grande gargalo educacional que a gente tem hoje. Explico. A atualização é muito rápida. É muito rápida. As versões da inteligência artificial, elas entram, elas são atualizadas com uma frequência muito rápida. Modelos de programação mudam a cada 45, 50, 60 dias. Então, até você produzir um material e ele se permanecer atualizado e conseguir chegar na ponta, que é o aluno, você corre o risco de ser atropelado pela própria velocidade hoje da tecnologia. Não é isso? Que é uma grande dificuldade da parte legislativa de acompanhar essa evolução. Seja em cibersegurança, IA, é muito difícil. Porque evolui muito rápido, enquanto o processo legislativo é lento. Com relação a essa parte aí das profissões, eu gosto sempre de olhar também para trás com o que já aconteceu, né? Isso que eu estava falando para o Roberto, que hoje em dia a gente só acelerou, mas é um processo que já vem há muito tempo, né? Então, vou dar 2 exemplos aqui. A gente, uma vez, um desembargador mencionou que quando a máquina de escrever foi inventada, ela criou também um movimento semelhante, uma disrupção e uma rejeição. Eu falei, não é possível. Aí eu fui pesquisar sobre o assunto e é verdadeiro. Inclusive, tem lá no Wikipedia uma página explicando toda essa polêmica que envolveu a criação, o uso inicial lá da máquina de escrever. Um banqueiro, que era dono de uma empresa de seguros, mandou uma carta para um funcionário digitada na máquina de escrever. E a pessoa que recebeu ficou revoltada, que falou, poxa, eu trabalho aqui há tantos anos, você me manda um negócio super impessoal, escrito numa máquina, ficou revoltado, né? E outro caso também é que quando lançaram as planilhas, lá nos anos 80, né, esse caso ficou documentado na revista Wired, que é uma revista bem famosa na área de tecnologia, um contador pegou a planilha eletrônica e tinha um grande trabalho para fazer. Ele falou, bom, vou fazer isso no final de semana, estimo que vai durar 2 dias, na segunda eu entrego. E aí ele usou a planilha e fez o trabalho em 2 horas, 3 horas. Ele ficou assustado, falou, meu Deus, e agora? Como é que eu vou cobrar? Eu não posso dizer para o meu cliente que eu fiz o trabalho em 2, 3 horas, né, que eu ia levar 3. E ele ainda segurou para dizer que estava complicado, porque ficou com vergonha de entregar de entregar. E aí a capa da revista era o fim do contador, né? É o fim da profissão da contabilidade. E aí fizeram um estudo de quais as profissões que tinham sido eliminadas, né? Porque o Roberto falou um negócio interessante aqui. As profissões eu acho que vão ser adaptadas, eliminadas, transformadas. E vão surgir novas, né? E foram pouquíssimas. Eu só me lembro de cabeça do assessorista de elevador, mas parece que foi só isso mesmo nesses últimos 50 anos, né? Que realmente eu acho que as pessoas nem sabem o que é assessorista de elevador. A mais famosa é a do condutor de charrete, que quando veio o carro, e aí ele acabou, que era uma das... Então, e eu sempre falo isso, se você voltar no tempo e pensar que você chega para o seu pai e fala, você vai ser o quê quando crescer? Aí você fala, web designer. Há 10 anos atrás, não precisa ir muito longe. Falar, se eu vou ser web designer, todo mundo ia te olhar e falar, o quê? E aí, o que vocês acham que vai ter de inovações nas profissões? Por exemplo, no jornalismo, vão sumir... Na sua profissão, vai sumir qual? O que vai surgir? Porque eu acho que uma das grandes preocupações hoje, com esse avanço tecnológico, é a substituição do homem, né? Quando você pensa em evolução tecnológica, e a gente tem aí, acho que eu estava olhando esses dias para fazer pesquisa para o programa, a gente tinha lá uma matéria do Japão, que tem um robô já humano, com a pele já quase que... que tinha, acho que custa não sei quantos quase 1 bilhão o tal do robô, e já tem fila de espera para o robô, que ele vai fazer o serviço de empregada doméstica da casa, lá no Japão. Então, assim, eu acho que o que assusta um pouco é essa parte de profissões que vão desaparecer, a grande preocupação hoje, e o mercado para os jovens do futuro aí, o que eles vão encontrar dentro desse futuro presente e dentro desse novo futuro que a gente está entendendo aqui com Augusto e com Ronan. O que vocês me falam disso? Ronan?
Então, esse é um tema que a Microsoft tem enfrentado bastante também. Então, eu não sei se existe uma resposta hoje para isso. Por quê? Eu sempre acreditei muito na expertise. Então, eu tenho uma frase que eu digo assim: você quer ser operado numa cirurgia muito crítica e de alto risco por um médico com 30 anos de experiência, que faz 5 operações dessas por mês e já fez 30 mil operações, ou por um garoto genial que acabou de se formar como melhor aluno de Harvard, tem um super potencial, mas nunca operou? Acho que a resposta é óbvia, né? Então, eu sempre privilegiei muito a questão de experiência, expertise, que foi uma linha que inicialmente preocupou muito para os jovens, né? Então, a Microsoft, por exemplo, criou um programa para ajudar os programadores novos. Porque o que a gente viu? Com IA, esses trabalhos menos, com uma carga intelectual menor, vão sofrer, né? Então, quem é mais experiente, o jornalista que escreve bem, ele vai se reinventar. Não, ele vai ter uma importância aumentada, né? Porque ele vai ser o curador, o revisor da IA. O novato, coitado, a IA vai fazer um trabalho parecido, né? Mas agora a gente já começa a ver o contrário, né? Que é o quê? Os agentes estão empoderando as pessoas a fazer coisas que elas não têm habilidades, né? Então, é o que a gente falava, a internet foi informação na ponta dos dedos. Essa era da IA agêntica é a expertise na ponta dos dedos. Então, eu não sei fazer uma coisa, mas eu aprendo com a gente. Então, eu me empoderei, né, com habilidades que eu não tinha, né? Então, o jogo inverte. Então, as pessoas hoje conseguem, e a última pesquisa que a Microsoft fez com relação a isso mostra isso, que a IA ela não está sendo usada para perguntas simples, como a gente está falando aqui, né? Eu uso o meu chat GPT, o Copilot, para perguntar se a loja de pneu está aberta, como é que faz uma macarronada. Não, as pessoas estão fazendo perguntas de análise, coisas muito aprofundadas, ou seja, estão usando para trabalhos bastante sofisticados. Então, as pessoas estão se empoderando com a IA, estão ganhando novas habilidades e aumentando sua importância. Então, hoje é difícil arriscar um palpite de dizer quem vai ser prejudicado. Eu acho que todo mundo vai ganhar, na minha visão, porque você vai ter assistentes que vão te permitir fazer coisas melhores e coisas que você não conseguia fazer. Isso se você tiver uma boa bagagem, né? Exatamente, mas ela te permite... Conhecimento. Então, mas aí um ponto que eu vou te colocar... Não, mas eu não estou achando ruim, não. Mas ela te permite você adquirir aprender o conhecimento. Ela ajuda, inclusive, a você aprender. Exato. Hoje, uma inteligência artificial consegue te dar um plano de estudo, por exemplo, para você aprender uma nova língua em 40 dias. Se você pode passá-la a utilizar no seu dia a dia. Tem até uma aula online que você Estudar uma aula online em outro idioma sem falar, né? Antigamente a gente tinha uma barreira na área de tecnologia que o conteúdo era todo em inglês. Isso. Aí você tem 5% da população brasileira que é fluente em inglês. Hoje não tem mais isso. Você entra aí num vídeo na internet e fala, traduz. Né? Já fica com legenda. Então, o que a gente tem falado é a primeira vez que uma tecnologia... que ela aprende com você e não o contrário, né? Porque antes você tinha que aprender alguma coisa, tem que aprender a usar um programa, tem que aprender. Agora é o contrário. A IA que fica te observando para aprender como que você para fazer igual. Complementando o que o Ronan disse, num determinado momento ele citou a importância da curadoria. Eu acho que essa é a palavra-chave quando a gente trata hoje de inteligência artificial. Curadoria de dados. O que é? Como eu vou trabalhar aquele dado? A gente aprende da importância de você fazer um bom prompt, a pergunta correta, a forma correta. Mas as informações que você quer ali dentro, e do jeito que você quer a resposta, isso que vai fazer a diferença, entendeu? Então, voltando ao jornalismo, eu acho que ainda no jornalismo a inteligência artificial é aliada, não é rival, não. É você saber utilizá-la de forma ética, consciente, que o texto não seja, que o texto não seja, por exemplo, um plágio. Entendeu? A inteligência artificial, como é feita em modelos, ela é alimentada por modelos. Ela aprende. Se você pede para ela, eu quero uma história infantil, ela vai começar da seguinte forma: era uma vez, porque ela foi disciplinada dos textos que ela leu, que toda história infantil começa com era uma vez. Então eu acho que isso
ao mesmo tempo, o desafio do jornalismo. Como trabalhar com ética esses textos todos. Se, na minha opinião, se você fizer de uma forma que ela complemente o seu trabalho, não vai ter problema nenhum. E complementando a fala de vocês sobre curadoria, então existe IA que, né, faz outro software, faz site, que ela se reconstrói, mas às vezes há falhas de segurança, em que precisa de um analista humano fazendo essa curadoria do que ela está produzindo em termos de software. Então isso é muito, muito interessante. E dentro desse assunto aí que você está falando, a gente vai falar sobre isso mesmo. Por quê? Isso é uma profissão que vai ter que entrar aí nesse mercado, né? De pessoas que vão, agentes da lei dentro da IA, como é que vai isso não tem hoje em dia. Seria uma nova profissão, Augusto? Agentes da lei? Por exemplo, porque você tem a IA, você tem a lei, você tem o advogado. Então, a IA você pode criar uma IA para fazer essa checagem nas redes. Seria uma profissão nesse caso? Ou... no sentido que eu disse, é de uma análise humana de cibersegurança, segurança cibernética, que a própria IA está construindo site, software, ou ela se refazendo, né? Se reconstruindo. Então, é nesse sentido que eu disse. Mas, para a área jurídica e outras, tem o trabalho na área de privacidade de dados, tem o trabalho jurídico, seja do advogado ou de alguém próximo ali, não precisa necessariamente ser advogado, que é na área de governança de cibersegurança. Então, você não precisa ser um técnico, um programador para trabalhar nessa área, porque é um trabalho mais jurídico, de cumprimento, de compliance, de conformidade com as diversas normas de segurança. Mas quais seriam as novas profissões que a gente pode colocar aí? Hoje a gente já tem muitas. Você tem treinador de IA, né? Então, hoje essas grandes empresas que fazem os modelos, elas contratam exércitos de pessoas que fazem o reinforcement, né, que a gente fala. Todo o treinamento de IA é validado por humanos também, né? E eu mesmo já ajudei a Microsoft fazendo isso com coisa em português, por exemplo. Isso aqui soa errado em português? Sim, isso soa muito errado. Então, são seres humanos que ensinam para a IA também esse tipo de treinamento. E tem esse mercado. Sim, já. Muito. Tem até piada, por exemplo, né, que o pessoal fala, quem está respondendo do outro lado não é uma IA, é um monte de gente. É um monte de gente. Porque existem exércitos que trabalham nos treinamentos de IA. Numa supervisão, não só de segurança, mas de vários outros elementos. Para verificar o treinamento. Porque o criador de prompt, ele já foi obsoleto, ele não existe mais. Que isso era uma Eu não sei. O engenheiro de prompt, eu ainda acredito que ele siga existindo. Só que ele não é mais aquele que te ensina a fazer. Ele faz a pós-checagem, se você está utilizando aquele prompt e se a resposta está sendo feita do jeito que é o ideal, que está dentro dos valores, missões das empresas, das corporações. Eu acredito que esse profissional segue existindo e inclusive, sendo muito bem remunerado. Ótimo. E quais seriam os outros na sua área, por exemplo? Então, na minha área mais jurídica, eu não trabalho na advocacia dessa parte, eu trabalho na parte de políticas públicas e relações governamentais. Então, trabalhamos atualmente, trabalhando no desenvolvimento de um marco legal de cibersegurança, eu apoio nessa parte. E também vai desenvolver a parte de inteligência artificial. Existe um projeto de lei, é o 2338, que trata disso, só que ele é mais voltado para aspectos éticos da inteligência artificial. Então, há sempre também um embate entre inovação e algumas restrições. Então, fica esse embate. Essa lei ela vai travar a inovação ou não? Então, sempre há esse embate e os advogados trabalham tanto nessa parte do desenvolvimento, quanto posteriormente, tendo a lei, na parte do compliance. E dentro do jornalismo, por exemplo, eu acho que uma profissão que está em alta, e assim, é uma dica que eu posso dar para os jovens,
o profissional que consiga fazer edição de vídeo e, ao mesmo tempo, gerar conteúdo nas ferramentas de inteligência artificial, que a gente tem várias. Flow, Mindset, tem várias. Então, esse profissional que consiga mesclar o conhecimento de edição de vídeo com gerar imagens e entregar em um rápido, o produto ficar pronto rapidamente, ele vai estar cada vez mais valorizado dentro do jornalismo. Na profissão de médico também você citou aí, né? Não, acho que hoje em dia eu acho que tecnologia no futuro vai ser igual a matemática, né? Então, por mais que você seja advogado, você estuda matemática. O engenheiro estuda português. Então, é aquelas coisas básicas na formação. Eu acho que TI, ciência de dados, IA, vão ser coisas básicas. Porque está em tudo, né? Você tem Sim. dados sendo gerados em qualquer atividade só. E no seu celular, o fato de você estar andando, está gerando dados. Esses dados precisam ser tratados. A melhor maneira de tratar eles é com inteligência artificial. Né? Você tinha falado também de uma profissão que até as pessoas acham engraçada, que é treinador de videogame. Não, treinador de IA, né? De IA? Mas não tinha uma história de um avião? Não, são jogadores de videogame, que é uma profissão. Então, assim, o que você faz? Sou jogador de videogame. Então, você acha o quê? Mas na minha área, você tem muito arquitetos, né? Hoje, as empresas, elas têm agentes que são funcionários digitais, tanto quanto os funcionários físicos, né? Então, até mais, né? Algumas empresas têm 1.000 funcionários, pessoas, e 3.000 agentes, que são colegas digitais, né? Então, a gente tem até questões de RH, como onboard, né? Você tem que treinar esses agentes como se estivesse recebendo os agentes digitais. Tomar cuidado com as credenciais, o login e senha desses agentes. Os agentes são colegas digitais, então é muito comum. Eu não sei o quanto as pessoas fora da área estão familiarizadas, mas a gente está numa reunião, tem uma pessoa, um colega digital, tomando conta da reunião. Então ele avisa, faltam 10 minutos, vocês vão tratar o tema tal que estava na pauta, como que nós vamos fazer e tal. Ele intervém, chama atenção. Então, já estamos acostumados a interagir com colegas digitais, né? Às vezes eu vou falar com um amigo, eu falo, poxa, mas você respondeu diferente ontem. Não, eu sou um agente, não sou o seu amigo. Então, e essas profissões relacionadas a esse novo mundo, arquitetos de agentes, criadores de agentes, são profissões novas, né? A arquitetura também é um caso interessante de Sim, se falar, né? Porque, por exemplo, o arquiteto ele tem que entender muito do que ele vai construir. E eu já percebi algumas reclamações de escritórios de arquitetura que o arquiteto que acabou de sair da faculdade, ele não teve aquela cancha, vamos dizer, a exposição dele para uma obra, de saber o que precisa e tudo mais. Aí ele chega lá na IA e pede para criar um projeto. E o projeto vem lindo, né? Todo em 3D e tudo mais, mas ele não funciona na prática. Quer dizer, não tem um engenheiro da fundação, se aquilo ali pode ter, não sei, aquele estilo de curva do vidro. Então, assim, tem umas coisas que eu tenho visto. Mas sobre isso eu posso falar especificamente. Eu tenho minha filha tem 24 anos, ela está terminando a graduação em arquitetura. Na UNB, né? Na UNB, inclusive me chama muito a atenção a forma como as ferramentas são utilizadas na arquitetura. Hoje não precisa, por exemplo, ir numa loja física para verificar que tipos de produto, acabamento se encaixam naquele ambiente. Não, ela digita um código, a plataforma pega o modelo e coloca ali e já dá o custo para o cliente, quanto custa aquele projeto. O cliente achou muito caro, está fora do orçamento. Ela consegue rapidamente fazer trocas e mostrar o produto. Fala, olha, esse aqui não cabe no orçamento, eu tenho essa opção aqui. Ela já se formou? E consegue, não, ela está perto de se formar, está cursando. Melhor, né? Mas assim... Ela está cursando e ela está usando essas ferramentas. Eu já utilizo essas ferramentas, inclusive no escritório onde ela faz.
estágio, né? Inclusive também ela faz estágio também num órgão público, ela já usa essas ferramentas e já consegue ter uma prévia antes de como fica. Claro, eu concordo com você, aquele contato dia a dia lá na obra diminuiu. O engenheiro também não vai com tanta frequência se ele tem 15 obras, mas, por exemplo, ele consegue gerenciar com muito mais competência e rapidez várias obras ao mesmo tempo, graças ao sistema de inteligência artificial e de tecnologia, que permite para ele uma análise à distância do vídeo. Foi como o Ronan citou. Se ele comparar as reuniões que ele participava no início da carreira dele com hoje, as reuniões hoje são muito mais frequentes e podem ser feitas de qualquer lugar e a qualquer momento. Essa questão também de você poder trabalhar com o mundo inteiro em diversas horas, né? Eu trabalhei também com um aplicativo um aplicativo de cozinha, de chat de cozinha, e eu tinha que trabalhar com o pessoal lá de outro planeta, né? Praticamente, que era o pessoal bem de tecnologia que morava em Dubai na época. Então, na pandemia, eu participei de muitos cursos de capacitação à distância, né? E um deles oferecidos por uma das Big Techs, ela ficava na Califórnia, a sede dela era na Califórnia, o comandante, né, o que comandava as atividades ficava na Califórnia, tinha gente aqui no Brasil e o desenvolvedor ficava na Índia. Então, imagine para você conseguir fazer uma agenda ao mesmo tempo para todos conseguirem participar com o fuso horário. Então, por exemplo, para mim aqui o horário mais cômodo era 7 horas da manhã. Por quê? Conseguia pegar lá na Índia no final da tarde e o rapaz da Califórnia não precisava acordar de madrugada. Meia-noite, 1h da manhã, ele ainda estava acordado. Então, essa é a minha vida aqui. Eu trabalho em empresa de tecnologia, minha mulher sempre falou, você trabalha nos 3 fusos horários. E não é de hoje, não é da pandemia. É muito desde tempo. quando você começou. Então, eu trabalhei em times globais da Microsoft que tinham colegas na Ásia, colegas na Europa. A vida inteira foi assim para mim. A vida inteira. Eu fui funcionário da Microsoft nos Estados Unidos, morando no Brasil. Então, durante 12 anos. Então, para você, mim isso sempre foi. Quando veio a pandemia... Então, quando eu falo de futuro começou, para você isso já é passado, né? Quando veio a pandemia, só mostrou para os clientes, para os nossos clientes, como que a gente trabalhava. Porque a gente sempre falou, né? Olha, a gente trabalha remoto. Uma vez teve esse incidente, foi bacana. Teve uma greve num banco, que era cliente nosso, e tinha um projeto lá que não podia parar. E o cliente falou, posso continuar trabalhando lá com vocês? Pode vir para o escritório. E aí ele ficou assim, chocado, porque a gente estava na reunião, um colega, não, eu vou parar aqui que eu vou embarcar. Estava no aeroporto, o outro, estou subindo no elevador, daqui a pouco eu estou aí. Peraí, daqui a pouco então todo mundo na reunião, cada um num lugar, e cada um com seu notebook. Peraí, eu vou no banheiro, eu continuava na reunião. Então ele falou, a gente sempre trabalha assim. Aí precisou a pandemia para todo mundo entender que era mais eficiente fazer assim do que pegar um avião, como eu várias vezes tinha que pegar um avião e ir para o Rio ou para São Paulo para ter uma reunião. Então saía de casa às 6, 7 da manhã para ter uma reunião às 9, 10 horas e voltava de noite. Então, exato, perdi meu dia inteiro, gastava um dinheiro à toa para ter uma reunião de 1 hora. Mas isso era muito comum, né? E antes as pessoas também precisavam desse translado, desse contato. Hoje, como a gente está, como essa versão... Eu acredito que ele ainda seja necessário, tá? Sim. Nada substitui a interação humana, o network humano. Sim. Só que ele não passa a ser necessário a todo instante. Uma necessidade o tempo todo, exatamente. Né? Você pode conciliar. Hoje você consegue fazer sprints, que são aquelas reuniões rapidamente, que eu acredito que é uma das grandes vantagens que a tecnologia colocou pra gente. Você consegue revisar com a sua equipe todos os assuntos rápidos do dia anterior e como vai começar o dia em 15 minutos, numa conversa rápida. E assim, todos inteirando. Eu fiz reunião com vocês o tempo todo no WhatsApp, né? Então, assim, o nosso contato foi totalmente no futuro. Mas a gente fez questão sempre de encontrar pra gente. Eu acho que essa bagagem e esse contato também de olhar
pro outro, abraçar, né? Isso ainda faz parte Mas aí do nosso... fica uma coisa legal. Não como antes, que você era obrigado a ir para o escritório todo dia. Isso eu acho. Ficava lá, às vezes, sem... Mas às vezes eu tenho saudade, trabalho virtual, mas às vezes eu quero estar lá. Também, eu gosto, quero estar no ambiente, encontrar pessoas. O meu é só presencial, meu trabalho é presencial. 100%? Meu trabalho 100% Tanto é presencial. que eu vou dizer... Eu consigo executar tarefas à distância, né? Consigo acessar o sistema, publicar matérias, mas hoje tem que ir lá. O trabalho muita relação humana. É presencial. Eu acredito que numa redação de jornal, o trabalho presencial ainda é fundamental, principalmente como impressões, reações que você tem a determinada notícia quando ela chega. Para umas pessoas ela é mais chocante, para outras não. E isso é fundamental, principalmente no jornalismo. Porque o jornalismo, além de tudo, de noticiar, ele lida com emoções. O tempo todo. O tempo todo. Né? E a gente tem que passar isso sem ter emoção ainda. Então é uma profissão que não vai acabar, porque assim... uma análise que o pessoal faz as reuniões que lidam com o mundo físico, tipo enfermeiro, fisioterapeuta e que lidam com emoções. Então vocês podem ficar tranquilos. Eu acho que quem lida com a arte eu acho que a gente não corre risco. O emoção, jornalista não corre risco. Ele vai ter que se adaptar com as mudanças que o mercado exige. Seja, por exemplo, maior produção de vídeos, que é que as redes sociais exigem, né? Os algoritmos hoje das redes sociais entregam mais vídeos do que cards, do que texto. Então, você tem que se adaptar e produzir vídeos. Isso faz parte do seu aprendizado. Se a gente pegar o começo da imprensa, lá em Gutenberg, no século XVIII, era a imprensa escrita. Não existia rádio. O rádio só veio no século XX, né? A televisão é a mesma coisa, ou seja, as novidades tecnológicas fazem parte do dia a dia do jornalista e eu acredito que será assim durante muito e muito tempo. Então, gente, olha só, a gente já vai estamos quase que acabando aqui o nosso bate-papo, que eu estou adorei conhecer vocês, né? De novo, nesse formato. E aí, eu queria que a gente finalizasse com uma dica que a gente vai dar com a nossa experiência, com a nossa expertise, para essa nova geração que está vindo aí. E a gente já meio que falou, mas eu queria que a gente resumisse isso na palavra de cada um de vocês. Tá? O que você sugere, Roberto, Ronan e Augusto? E a gente finalizar aqui as nossas considerações para esse futuro que já começou e para alguns já é até passado, né? Minha sugestão em relação ao jornalismo é que cada vez mais se busque a marca de autoridade. Como eu já falei, eu acredito que a IA é importante, só que ela é muito genérica, ela não traz o diferencial. Um jornalista hoje que ele tenha a marca de autoridade, que ele consiga falar bem sobre aquele assunto, ele vai fazer uma diferença. Vou dar um exemplo agora que ficou nítido para todo mundo durante as transmissões de Copa do Mundo. Nós fomos inundados com uma quantidade de dados absurdo, rapidamente na tela da televisão. Por exemplo, posse de bola, de quanto, num intervalo de 10 minutos, quanto tempo da posse de bola ficou com cada um. Pênaltis, onde tal goleiro pega mais pênaltis. A gente viu isso nas transmissões esportivas. O jornalista que conseguir traduzir isso de forma rápida para o leitor, para o telespectador, vai ter uma vantagem, é uma autoridade, é ele saber analisar esses dados. Então, isso que é o fundamental. A forma como você pega essa grande quantidade de dados que está disponível hoje é uma situação absurda. A gente vê os números, por exemplo, do Google, que é o maior buscador que existe, a gente está falando de 14 bilhões de buscas por hora, assim, é um número gigantesco. Então, a gente tem muito dado disponível. A forma que você consegue filtrar e apresentar, que eu acho que vai ser o grande diferencial. Vou dar a dica que eu dou para os meus filhos, né? Lógico, a primeira é que eu sempre falo para todo mundo, nunca parar, né? Eu acho que a minha dica sempre foi essa de continuar estudando, nunca parar e ter sempre curiosidade. Mas a dica que eu dei para os meus filhos, que nenhum veio para a minha área, foi: dado você tem em todas as áreas. Você tem dado em qualquer área, você está gerando dado. E dado é tratado com
inteligência artificial, com ferramentas. Então, a minha dica é ciência de dados. E eu vejo que muita gente vai estudar inteligência artificial, não tem base nenhuma de estatística, de causalidade, tudo. Então, eu sempre falo, a matemática dessa área, desse futuro, se chama ciência de dados, que é uma coisa muito ligada à estatística e tal. Mas tem muitos cursos de ciência de dados. Então, a dica que eu dou para todo mundo que me procura, que é de outra área, eu falo, começa estudando ciência de dados, não vai para inteligência artificial de cara. Que é como você tentar estudar contabilidade sem saber matemática. Estatística é um dos cursos que eu sonho em ter feito, que eu deveria ter feito. Não, sabe? mas não é, também você não precisa se aprofundar muito, né? É só entender um pouco as causalidades. Eu gosto daquele exemplo que o camarada falou, 99% dos incêndios tem um bombeiro. Então, o bombeiro é a principal causa dos incêndios. É o erro de quem não entende de causalidade, né? Aquela também, todo mundo morre afogado em 40 centímetros, que é a média, né? E tal. Então, eu sempre falo, a matemática, o básico ali da nossa área é ciência de dados, né? Dessa área, não de toda a área de TI, mas dessa área de área. Então, estudo em ciência de dados. E você, Gugu? Eu já fui professor de física em colégio público, professor voluntário, e certa vez eu convidei vários alunos para assistir umas aulas para o Enem. E eram mais ou menos uns 100 alunos. Eu contei essa história semana passada, por isso que eu estou contando agora. E um aluno foi. Eu perguntei para ele, por quê? Eram uns 100 colegas. Ele, porque meus colegas não acreditam que conseguem passar numa prova dessa. Caramba. Então, isso é chocante, a realidade, né, de certos ambientes. Então, primeira coisa que eu digo como sugestão é, acredite em você. Acredite em você. Eu vim de origem humilde, estudei minha vida quase toda em escolas públicas, universidade pública, morei na fazenda, né, e consegui chegar onde eu cheguei. Hoje eu trabalho com relações governamentais na parte de inteligência artificial e cibersegurança. Então, trabalho com relacionamento ali no Congresso, ministérios, Presidência da República. Então, primeira coisa, acredite. E não é só para você, não é só para o programador, para aquele técnico. Eu não gosto disso, mas tenho interesse em saber. Você pode trabalhar nessa área jurídica, seja advogado ou um profissional de políticas públicas, relações governamentais, principalmente para quem mora aqui em Brasília. Então é isso. Acredite e foque. Então, gente, eu agradeço demais a participação de vocês. Adorei nosso papo, Obrigado. né? Aprendi muito, né? Porque acho que é sempre muito interessante a gente fazer essa conexão de pessoas e áreas diferentes, assim, né? A gente não conhece e fica ali mais interessado, inclusive. E eu vou ficando por aqui. Termina aqui mais um episódio do Hightech Cast. Muito obrigado pela sua companhia e pela companhia de vocês. E essa é uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. E lembre-se, conhecimento, tecnologia e inovação são ferramentas capazes de transformar vidas e criar novas oportunidades para esse mercado digital. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Bem-vindos ao Hightech Cast.